Vou começar pelo princípio. Vamos. A prioridade de luta é existir um movimento feminista em Portugal. Adorei. A minha mãe contou-me uma história que tinha a ver com uma irmã de uma empregada dela. E que é uma história muito dramática e que na altura me impressionou imenso. E que eu até escrevi sobre ela depois, quando foi o referendo do aborto de 2007. E que é a história da irmã dessa empregada que tinha engravidado e que tinha ido parar ao hospital porque tinha tido um aborto espontâneo, supostamente. Que era o que acontecia na altura, não é? Não, mas eu creio que no caso foi mesmo um aborto espontâneo. E o médico que a recebeu achou, obviamente, que ela tinha tentado fazer um aborto. E então fez-lhe aquilo que eu não sei bem o que é, que a minha mãe creio que me explicou, que era uma raspagem a frio. E matou-a. E a minha mãe contou-me isto e eu fiquei tipo, mas como é que isto pode acontecer? Como é que é possível? E isso criou em mim um choque brutal em relação àquilo que era a possibilidade de fazer, bom, basicamente de exercer poder sobre as mulheres de uma forma tão brutal. Prepotente e sim. Tão brutal. Eu creio que a minha mãe me contou isto já depois do 25 de Abril, por isso é que eu digo que teria 10, 11 anos. Esta coisa de virar as coisas ao contrário, de quando as pessoas dizem há discriminação, as pessoas dizem estás-te a vitimizar, não é? Tal e qual. E, portanto, as pessoas às tantas não querem ser vítimas e, portanto, não querem dizer que estão a ser discriminadas, não querem sentir-se nessa situação. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito às mulheres e até a mim me aconteceu. A partir de uma certa altura eu tinha essa atitude feminista e sempre, eu de alguma forma não posso dizer que sempre a tive, mas lembro-me de pensar muito sobre estas questões desde muito nova e houve uma altura em que eu tive uma reação em relação, por exemplo, ao discurso das feministas clássicas, de Maria Teresa Horta, etc. Houve uma altura que eu tive uma certa rebeldia em relação a esse discurso. E lembro perfeitamente, eu tinha uns 20 e tal anos e achava que aquilo já era um discurso que já não fazia sentido, porque aquelas questões já estavam dirimidas, já não fazia sentido. E quer dizer, eu sei que estava a ser injusta, agora sei que estava a ser injusta, mas acho que isso faz sentido. Faz sentido teres essa... Naquela altura, com a idade que eu tinha e naquela época, fazia sentido eu achar que já estava tudo resolvido e que agora era cada um por si. Ou melhor, neste caso, cada uma por si. Mas não é. Fez-se muita coisa muito rápido a seguir ao 25 de Abril em termos das leis, em termos dos direitos das mulheres. E depois parou. E depois foi como se tivesse... tudo estava resolvido e já não era preciso lutar mais. E, de facto, muita coisa foi resolvida, desde logo. Quando eu nasci, eu acho que é bom que as pessoas tenham noção disso. Quando eu nasci, as mulheres não eram iguais aos homens na lei. Em nada. Muito devemos a Leonor Beleza o facto de termos ficado... Em nada. As mulheres não podiam votar a não ser em determinadas circunstâncias. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe isto. Não sabe, não? As mulheres não podiam votar a não ser em determinadas circunstâncias. Havia artigos do Código Penal que permitiam aos homens matar as mulheres e as filhas, não eram só as mulheres, eram as filhas também, se considerassem desonrados e só tinham como pena saírem da comarca, sendo uma espécie de exílio da comarca, durante 3 meses ou 6 meses. Pedir autorização para viajar, uma coisa e outras sim, coisas. Mas quer dizer, eu acho que não há nada pior que isto. Nada, nós tínhamos crimes de honra no Código Penal. Aquilo que as pessoas hoje em dia acham uma barbaridade nos países árabes, era uma coisa que esteve em vigor no nosso Código Penal até 1975. Acho que nós nunca tivemos um movimento feminista em Portugal muito forte. Tivemos pessoas com uma coragem extraordinária, como a Carolina Beatriz Ângelo, que conseguiu sozinha praticamente votar. Uma pioneira. Em 1911, ano em que depois morreu logo a seguir. É como se ela tivesse feito assim a obra da sua vida e depois a seguir morreu. E por causa dela a lei foi mudada para que as mulheres não pudessem votar, não é? Porque havia ali uma abertura e ela aproveitou.
Mas nunca tivemos propriamente um movimento feminista forte. Não temos. A Espanha tem, por exemplo, mas nós não temos. Não sei porquê. Era uma coisa que eu gostava que alguém me explicasse ou gostava de perceber. Não sei. Eu acho que só há duas razões para uma mulher dizer que não é feminista. É a ignorância e palermice. Pois. E a ignorância é uma forma de palermice também, porque se uma pessoa diz que não é uma coisa sem saber o que essa coisa é, está a ser palerma, devia informar-se antes. Há certamente pessoas nos partidos da direita que são feministas, não é? Ou que se dizem feministas, ou que agem como feministas, ou que... Estou-me a lembrar de pessoas, não preciso ir outra vez à Leonor Beleza, que agora até partidariamente está completamente fora. A Teresa Leal Coelho, por exemplo, que é uma pessoa com a qual eu não tenho, desde logo, quer dizer, diria, não tenho muita coisa em comum em termos ideológicos, e no entanto, eu fiz-lhe uma entrevista para o Diário de Notícias, no contexto também da questão de o que é que aconteceu à luta das mulheres, que era exatamente como se chamava o texto, e em que tudo o que ela diz me faz completamente sentido. Isto é uma pessoa que pensa como eu nas questões de género. Algumas políticas de direita que atentam gravemente contra os direitos das mulheres. Eu não diria que isso são políticas de direita, diria que são políticas conservadoras, não é? Porque também há conservadorismo de esquerda. Então não é? E, portanto... Eu não acho que seja impossível ser de um partido de direita e ser feminista, como acabei de dizer. Conheço homens feministas, claro. Explica porque é que achas possível, isso é importante. Como conheço muitas mulheres machistas. Portanto. Mas quando as mulheres são machistas não estão a ser vítimas já de uma imposição cultural do patriarcado e de toda uma história que faz com e desconhecimento também. Sim, mas claro, mas acho que não é impossível, sendo homem, ter consciência, tal como eu, que, quer dizer, podemos discutir aqui o que é raça, porque não existe, não é? Mas certamente que eu não sou negra, não é? E eu não sendo negra, ou não sendo uma das etnias discriminadas, posso ser antirracista, claro. Não é? E posso estar sempre a tentar em mim encontrar, ou melhor, em permanente vigilância em relação a mim própria, em relação àquilo que pode ser ou não racismo. Então acho que um homem pode estar em permanente vigilância em relação a ele próprio, em relação àquilo que pode ser machismo. Um homem ser feminista implica, obviamente, perceber que existe uma estrutura, existiu e existe uma estrutura, digamos, montada para discriminar as mulheres e que é preciso lutar contra essa estrutura e, sobretudo, é preciso saber reconhecê-la, que eu acho que é aí que está fundamentalmente a questão. Há um desvalor globalizado da mulher na sociedade. As mulheres estão sempre a ser colocadas perante essa ideia de desvalor. E uma das formas mais iniciáticas, se não a mais iniciática de todas, é precisamente o assédio sexual de rua. E é por isso que eu acho tão importante. E dei-me conta, já me tinha dado conta de que isso era uma coisa que me incomodava muito desde miúda, não é? E também me fez sempre muita impressão que as mulheres não reagissem. Aliás, eu, a partir de uma certa altura, na minha adolescência, decidi que ia reagir. Também eu. E, portanto, arranjei assim uns chorinhos. Nem eu. Mas foi a minha forma pessoal de combater, não é? Guerrilha urbana de uma pessoa só. Que tu saberás, então, também terás feito. Eu cheguei a chegar à violência física. E isso deve fazer-nos pensar porque é que eu, sozinha, tenho que me expor à situação de agredir alguém, que é crime, não é? É crime. Agredir pessoas na rua é crime. E porque é que eu me sinto tão agredida que tenho que agredir fisicamente e a lei que considera crime eu agredir fisicamente uma pessoa porque me sinto aviltada ou porque me sinto agredida, não considera nada aquilo que me foi feito. Eu fiz uma reportagem
para o Diário de Notícias em 2013, em que decidi falar com miúdas muito novas, falar com miúdas com 14 anos, 13 anos, 19 anos, 20 anos, e fiquei aterrorizada, porque percebi que aquilo que se tinha passado comigo e que se passou contigo, passou-se com elas e passa-se com elas. Todos os dias. Tal e qual. E a filha contou-me coisas que nunca tinha contado à mãe. Contou-me, por exemplo, que tinha 10 anos, saiu da escola e houve um homem que lhe disse, não sei se pode dizer as neiras, Claro, pode. Que bela boca de broche. Com 10 anos. Com 10 anos. E ela ficou completamente chocada com aquilo com 10 anos, que ela nem sabia bem o que aquilo era. Claro. E porquê é que as mulheres têm que suportar isto desde pequenas? E já alguém pensou que ligação é que existe entre esta espécie não é, a palavra não é sistema, este dispositivo de amedrontamento das mulheres. É uma questão de segurança, sim, de andar no espaço público em segurança também. Pois, mas tem a ver com a liberdade, que é um dispositivo de amedrontamento que visa, embora as pessoas não pensem nisto assim, é isso que visa, fazer sentir às mulheres que o lugar delas não é na rua. Exatamente. O lugar delas é em casa. E se tu pensares um bocadinho mais para a frente, pensas, por exemplo, porque é que em tantos países muçulmanos as mulheres não podem sair à rua a não ser acompanhadas ou com determinado tipo de roupa? Porque a lógica que está subjacente a isso é que os homens perdem a cabeça se virem uma mulher sozinha ou uma mulher com determinada roupa que eles consideram que não é a roupa adequada, isto é, toda tapada, e têm que assaltar porque, coitadinhos, não conseguem controlar-se. Claro. E isto faz parte do mesmo contínuo. Há uma cultura de violência. Porque tudo isto que nós estamos a falar é cultura de violência. E quando as pessoas tentam, em relação à questão do assédio sexual de rua, desconsiderar a discussão, dizendo que nenhuma mulher fica chateada por lhe dizerem que ela é bonita, ou geralmente nunca se diz que é bonita, diz outras coisas, sim, que és muito boa, não sei o quê. E que as mulheres até gostam de ouvir. Eu pergunto primeiro, qual é a mulher que quer saber o que é que pensa um tipo qualquer que ela nunca viu mais gordo, que passa por ela na rua e lhe diz, sem ela lhe dar, quer dizer, sem ela lhe perguntar nada e sem ele sequer dizer, minha senhora, importa-se que eu lhe diga qualquer coisa. Isso. A ideia de piropo, a ideia de elogio, é uma ideia que pressupõe uma relação entre duas pessoas, uma relação de igualdade. Eu chego ao pé de ti e digo-te... E um certo cuidado, não é? Olha, importa-se que eu lhe diga uma coisa e tu dirás, importa ou não importa? E então aí depois eu posso dizer, não é passar por ti e dar um berro ou dizer-te assim perto uma coisa qualquer. Isto é uma... Intimidação também. É uma intromissão na tua esfera pessoal, que é desde logo um desrespeito. E depois há uma coisa que eu não sei se as pessoas já repararam, que é a maior parte destas coisas são ditas por tu. E por tu tratam-se as crianças e os animais. Não se tratam as pessoas em pé de igualdade. Isto é, quando se trata alguém por tu, já se está... Tinha pensado nisso. A sério? Uma palavra de honra. Já se está a desqualificar a pessoa. Há em mim alguma amargura em relação a... E eu acho que essa amargura pode ser mal entendida, mas que eu quero explicá-la. Em relação à rapidez com que nós conseguimos tratar de algumas questões relacionadas com os direitos LGBT e que tinham a ver com questões legais e que ainda temos algumas questões para resolver e estão quase, não é? Esperemos nós. Mas as mulheres ficam para trás, é isso? As mulheres ficam para trás no sentido em que, e vou-te explicar, não é por causa das questões legais, porque as questões legais em relação às mulheres, muitas delas já estão dirimidas, outras não, como esta de que nós acabámos de falar. E a PMA, que, por exemplo, o caso da procriação assistida, é engraçado, quando se fala da procriação assistida, é geralmente do ponto de vista LGBT, não é do ponto de vista das mulheres. Verdade isso. E se há coisa que é um insulto absolutamente inadmissível às mulheres, é o facto de se ter
consagrado na lei que existe e que foi votada em 2006, não foi votada em 1807, também não havia PMA nessa altura, mas pronto, em 2006, que é o facto de se dizer que uma mulher, se quiser ter um filho, recorrendo às técnicas de procriação assistida, só pode fazê-lo se tiver um homem a ter a colo. Esse homem pode ser completamente estéril. Isto é, o problema pode ser que o homem é estéril. E, portanto, o homem não pode ser pai do ponto de vista biológico. É por isso, aliás, é que vão recorrer à procriação assistida. Mas tem que ter um homem. Tem que ter uma tutela de um homem. E num país que tem aborto por vontade da mulher até às 10 semanas, isto é uma total contradição. É uma coisa que não tem pés nem cabeça, mas faz muita confusão que, sistematicamente, nos média, porque é dos média que estamos a falar, quando se fala da PMA, fala-se da PMA em referência às questões LGBT e nunca em referência às questões feministas. E isto demonstra um viés, que é um viés que eu, como jornalista, já reparei há muito tempo, que é há 10 anos, há 11 anos, há 12 anos, eu escrevia sobre questões LGBT e isso era considerado algo, como é que eu ia dizer, uma esquisitice minha, não é? E em tão pouco tempo, as questões LGBT passaram de ser a esquisitice de alguns jornalistas para serem algo que é considerado completamente mainstream. E que é aceito como sendo mainstream e que os jornais, cada vez que acontece alguma coisa relacionada com isso, falam disso. Em relação às mulheres, tu não vês isso. As mulheres têm pavor de serem qualificadas como feministas. Ser qualificado como feminista em Portugal, em 2015, ainda é ser visto como histérica, aliás, como histérica, como maluca, como alguém que se preocupa com coisas que não têm importância nenhuma e tu vês sistematicamente a palavra feminista como insulto. As mulheres acham que ser feminista é ser agressiva e ser agressiva com os homens e acham que feminismo é não gostar de homens. Eu vejo isso sistematicamente. As pessoas dizem, eu não sou feminista porque eu gosto de homens. I beg your pardon. Que horror, isso é daquelas coisas que Sim. Aliás, também existe essa ideia de que as mulheres, aliás, mais que as mulheres feministas são todas lésbicas. Todas. Como se ser lésbica também fosse alguma coisa... Algum problema. Mas isto é, há ali uma arrumação do feminismo num lugar que pressupõe uma inimizade e uma guerra constante aos homens. E há uma coisa que não é muito política de se dizer, mas quem está em guerra são os homens com as mulheres. Isto é, globalmente falando, não estamos a falar de pessoas em concreto, obviamente, existe de facto uma guerra. Há uma guerra contra as mulheres, sim. E nós estamos a perdê-la há milénios, não é? Portanto, acho que é a altura das mulheres perceberem que se não pegarem armas, não literalmente, espero, mas que se não pegarem armas contra isto, não é contra os homens, mas contra esta situação, que é uma situação que beneficia os homens, que jamais isto sai do mesmo sítio. Nenhuma luta pela liberdade. Nenhuma revolução se fez. Nenhuma revolução, nenhuma luta pela liberdade e contra a discriminação se fez com flores. Pois não. Exceto o 25 de Abril.